que é o CSA, o primeiro ali na zona de rebaixamento, que passo importante deu o Guarani com essa vitória ontem, embalou no campeonato. No sábado tem o Ituano pela frente, Júlio Nascimento. Muito bem, Cabela, chegando com informações do Guarani, que agora já está de olho na partida contra o Ituano, no Velho Júnior, jogo difícil. E até o nosso colega Léo Tonin ontem perguntou ao Moser sobre a motivação que o Guarani tem para esses jogos. Afinal de contas, o Bugre embalou 4 vitórias seguidas. E assim, nós hoje temos uma identidade, uma forma de jogar bem definida, temos a nossa estrutura bem definida com algumas variações, fizemos hoje até, né? E ainda bem que deu certo. Então, assim, se preparar como a gente vem se preparando, respeitando o adversário, sabemos da força deles dentro da casa deles, mas nós estamos num momento bom, né? Então, é importante que a gente aproveite esse momento. Vai ser um jogo duro, como todo jogo da Série B é difícil, mas nós temos uma cara hoje, uma identidade bem definida, e pode ter certeza que hoje eu, como treinador, me sinto muito bem representado pelos meus atletas e saio sempre do hotel a caminho do estádio, eu falo para eles, do hotel a caminho do estádio, com muita confiança que nós podemos ganhar de qualquer adversário, em qualquer estádio, porque eles construíram isso e hoje nós temos uma identidade bem definida. Tá, então, Cabelo, a palavra do Moser, muito confiante para esse jogo contra o Ituano. Se o Guarani alcançar a 5ª vitória seguida, nos últimos 10 anos, será a primeira vez que o Bugre vai conseguir, dos últimos 15 pontos disputados, ter somado 15 pontos e, de quebra, a garantir aí praticamente a sua permanência também na Série B do Campeonato Brasileiro. Cabela. O Ituano vencer o jogo lá, viu? Porque o Ituano vem numa fase sensacional e tá brigando diretamente pelo G4, né, Carlão? Em que, se nós formos colocar um favorito, é o Ituano, pela campanha que faz, pelo propósito que tem no campeonato, né, o objetivo de alcançar o Vasco da Gama. Mas você vai falar que já ganhou? Favoritismo não quer dizer que já ganhou. Exatamente. Às vezes o pessoal fica bravo. Mas não, sempre num duelo tem um favorito, não tem como. Mas isso não quer dizer desrespeito ao adversário. Não sei, no Brasil o pessoal leva muito a sério esse negócio, né? O favorito. Mesmo no futebol profissional, os treinadores não gostam de assumir, né, o favoritismo. Pelo campeonato você vê, Ituano 6º colocado com 47, Guarani o 12º com 41. Só que entre você ser considerado o favorito e ganhar, existe uma diferença gigante, Exatamente. né? Então eu vejo o Guarani sim com possibilidade de ir ao Novelli Júnior, vencer o jogo, é um outro clima, é uma outra atmosfera, é um jogo aqui pertinho de casa, a torcida do Guarani vai comparecer em grande número, o jogo é no sábado, então dá para o torcedor se refrescar bem, para fazer uma festa bacana lá no Novelli Júnior. Olha, aliás, um encontro legal, né? Itu não é região de Campinas, não é considerado, mas é muito pertinho. Poxa, um duelo do interior sensacional, pelo que o Ituano tem hoje em mente, né, pelo objetivo, e para o Guarani se consolidar realmente na Série B do Brasileiro. De repente lá um empatezinho lá importante. Ótimo resultado. Ótimo resultado. Lembrando que o futebol é o único esporte coletivo que o time que está mais fragilizado tem a chance e a oportunidade de ganhar do time mais forte. No caso, o Guarani hoje, olhando a tabela, tá mais fraco o Ituano. Pode ganhar o Ituano lá, por que não? Ora as bolas. O Marcelo do Jardim Maria está mandando aqui. Boa tarde, Cabelo e equipe. Faz tempo que fico feliz com o Bugrão. Ou fazia tempo que não ficava feliz, alguma coisa do tipo. Esses reforços trazidos pelo Pastana e pelo presidente são feras. Mas a mão do técnico, que é excelente, cresceu no campeonato. Agora é só planejar melhor e fazer um 23 bem melhor. Obrigado, Marcelo, pela mensagem, viu? Grande abraço pra você. O Cláudio do Jardim Proença, torcida do Bugrão apoiou do início ao fim. Está de parabéns, verdade mesmo. Cantou do início ao fim. Ontem empurrou o Guarani do início ao fim, mesmo nos momentos mais difíceis do jogo ali, principalmente no finalzinho do primeiro tempo, que deu uma crescida a equipe do Londrina. Torcida tá de parabéns. Quase 4.200 pessoas, se eu não estou enganado, de ontem, né? Aliás, ontem, obrigado, viu, Bolacha? Eu agradecer você, que você mandou ontem para mim o público do CSA e Guarani, quase 15 mil pessoas lá no Rei Pelé no jogo CSA e Guarani. É por isso que a gente cobra aqui, a torcida de Guarani, de Ponte Preta também, tem que estar presente no estádio aqui.
O CSA lá botou 15 mil no jogo CSA e Guarani. O Guarani poderia ter colocado pelo menos umas 6, 7 mil ontem aqui em Campinas contra a equipe do Londrina. Seria muito bacana, mas os torcedores que foram, parabéns, apoiaram do início ao fim, realmente. Eu vou botar com o Júlio Nascimento aqui, 41 pontos, pode garantir o Bugre na Série B, mas não dá toda essa segurança não, né, Julião? Pois é, Cabela, e para chegar aí nesses pontos necessários que o Guarani tem como meta para livrar de vez qualquer possibilidade de rebaixamento, o Bugre tem preocupações no time para montar a equipe que vai enfrentar o Ituano neste sábado. O primeiro ponto são as suspensões. O João Vitor, que foi autor do gol do Guarani ontem contra o Londrina, recebeu o terceiro cartão amarelo, tá fora. Ronaldo Alves naturalmente entra ali para formar a dupla com o Derlan. E no meio-campo, aí o setor que mais preocupa, o Richard Rios mais uma vez foi expulso. O Moser saiu em defesa do Richard Rios em alguns momentos, mas de novo o colombiano entrou muito pilhado na partida, estava demonstrando isso e acabou sendo expulso, está fora do jogo. O Leandro Vilela está com um problema no tornozelo, não deve jogar. O Rodrigo Andrade está se recuperando ainda de uma fadiga muscular, tem chances remotas de jogar. Então ele não tem 3 volantes para esse jogo. A tendência é que o Madison forme a dupla com o Eduardo Persson e caso o Rodrigo Andrade se recupere, aí com certeza ele será uma alternativa. O Silas também é opção aí nesse meio campo. E também tem problemas físicos no ataque, né? O Bruno Miranda voltou machucado da seleção boliviana, também não deve participar desse compromisso contra a equipe do Ituano. De qualquer forma, até o Moser disse na entrevista coletiva que ele confia muito nos jogadores reservas, porque quem está entrando tem dado conta do recado. O grupo entendeu o jeito de trabalhar, está com química alta, está com entrosamento alto, então isso gera confiança para a comissão técnica superar esses desfalques e buscar a 5ª vitória seguida, quem sabe, contra a equipe do Ituano no sábado, viu, Cabela? Boa! A perna não pesa, o cara joga até sem perna e assim vai, né, Carlão? Quando a fase é boa, tudo ajuda. O departamento médico fica vazio, né? Exatamente. O cara recupera rapidinho. Cara, o futebol, ele é sensacional, né? Essa coisa dos 3 pontos, né? Como eles resolvem, né? Meu Deus do céu. Os 3 pontos, eles curam briga política, né? Como lá no Moisés Lucarelli. Os 3 pontos, eles curam, eles deixam o departamento médico vazio, como é no caso do Guarani. A torcida passa a ficar apaixonada pelo presidente. A torcida fica apaixonada pelo presidente. Alguns malucos já falam em acesso. Pois é. Que sensacional, né? Oh, se a vida fosse assim, Cabelo, aí na farmácia... Ai, vamos ver se eu tenho um dinheiro aqui. Eu vou comprar 3 pontos. Isso, seria sensacional. Mas, por favor, tem gente que gosta em gotas, tem gente que gosta em comprimidos, 3 pontos, né? Tem gente que não gosta do sabor do remédio, né? Então precisa ser comprimido. Mas pode ser. Sendo 3 pontos é importante, né? Muito legal, muito importante tudo isso. Meu Deus do céu. Calma, Fabião. Calma, Fábio. Calma. Daqui a pouco a gente conversa, Fábio. Vamos pro intervalo. A gente volta já.